Hoje, dia 2 de março de 2024, dia que estou testando a paciência com a tecnologia. Bom dia, boa tarde ou boa noite aí aos meus amigos produtores, entusiastas e especuladores no mercado de commodities. Hoje, de uma maneira diferente, normalmente eu não começo pelo boi gordo, mas foi uma semana bastante agitada para todo tipo de produtor praticamente. Boi gordo saiu da congestão, soja alcançou o suporte na sexta-feira da semana passada, tem trabalhado ali em cima do suporte que a gente já havia discutindo. Milho perdeu o suporte, então foi uma semana bastante agitada, bastante movimentada no mercado financeiro. Então, quero começar a análise com vocês do boi gordo, tá? A gente já vinha discutindo sobre ele, claro que nas últimas semanas, basicamente tentando projetar aquilo que ele poderia fazer saindo da congestão, pois ele não estava movimentando, né? O range era muito pequeno, ele estava numa lateralização muito forte. Hoje, né? Hoje, não, na semana que se passa, nós temos o boi saindo dessa congestão. Ele saiu numa venda, né, numa pressão vendedora, então ele perdeu o suporte que para o contrato atual, o contrato H, nós tínhamos ali na região dos 28,5, 28, tá? Então ele rompeu aquela região e deixou no fechamento da semana, apesar de um candle ainda vendedor, né? Ele conseguiu fechar a semana ainda com 1,83% de baixa. Ele devolveu bastante desse movimento no pregão, inclusive de ontem, pregão de sexta-feira, dia 1º de março. Ele conseguiu devolver uma boa parte desta queda, e isso é muito interessante para que ele possa possivelmente estar buscando liquidez abaixo dos preços em que ele havia trabalhado, tá? Nessas várias semanas aqui a gente tem desse candle menor, né? Daqui teria, vamos dizer, uma a mais, mas foi trabalhado 100 dias, o boi gordo ficou 100 dias nesta congestão, 105 se a gente contar esse que foi o primeiro candle ali. Então, depois de 100 dias trabalhando ali num range muito pequeno de preços, né, inclusive menos de R$ 10, o boi gordo conseguiu perder essa congestão. Ele passou esses 100 dias gerando liquidez, e agora o que a gente espera que ele venha fazer, tá? Isso aqui seria muito bom para que os produtores pudessem alçar um preço melhor e montar uma trava ali naquela região de liquidez mais acima. Seria ele romper na semana que vem a máxima desta semana, e aí então, com essa liquidez que já tratei algumas vezes para vocês, o que seria liquidez no mercado? É como que um combustível, é o que o mercado busca para realizar os seus movimentos. Ele não teve força, tá? Depois de toda essa queda, o mercado reagiu de uma maneira muito forte, mas ele não teve força para retornar àquele topo anterior, aquela região de liquidez, onde nesta semana específica aqui, a semana do dia 26 de junho do ano passado, que se desprendeu grande pressão dos grandes players, daqueles que movimentam o mercado. Então há ordens abertas ali que precisam buscar essa liquidez, tá? Só que o mercado não teve forças para chegar lá, então ele realizou um pullback no tempo, né? Ele poderia ter feito um pullback nos preços dessa maneira, tá? Mas a gente tem um outro tipo de pullback, que eu já expliquei para vocês o que é, né? Ele faz uma movimentação. Essa alta aqui não foi uma movimentação em si, né? Foi assim, direcional, né? Ele foi inclusive contra a tendência aqui. Esse aqui é um pullback, é um respiro do mercado, e ele pode fazer esse respiro como fez aqui, de maneira que a pressão compradora é tão forte que o mercado não consegue perder preço, então ele não consegue avançar e nem recuar, ele lateraliza e faz esse pullback no tempo.
Então, o cenário mais belo, né, para vocês produtores seria o rompimento dessa semana. Então aí ele pode vir testar aqui a região dos 246 pila, mas creio que tão perto, né, essa região de liquidez mais acima, que vem para este contrato atual agora em 253 a entrada, a 257, aí ele pode bater o topo aqui nos 260, tá? Mas ali a partir dos 253, 54, a gente já fica bastante atento, diminui o tempo gráfico para observar como que está reagindo o preço dentro daquela região que é uma região de venda, tá? A região que a gente chama de região de resistência, de supply, né? Existe muita pressão compradora, uma região de oferta. Então, vamos esperar que isso aconteça, mas bastante atento porque a gente não precisa ser nenhum mestre Jedi para observar que o mercado está numa tendência de baixa, né? Quando tu olha o gráfico da esquerda para a direita, seus olhos vêm decaindo, né? E ele não conseguiu reverter isso. Ele só vai inverter a tendência quando o mercado, testando essa região, romper e testá-la novamente. Tá, deixa eu até puxar mais para frente aqui o gráfico, senão a gente não vai conseguir desenhar. Porque o movimento que ele precisa fazer ainda é bastante grande, ainda existe um caminho muito grande, ainda que ele agora venha romper essa semana, ele vai testar essa região, provavelmente vem testar ou esses topos, né, da congestão como suporte para romper, e ainda assim a gente só vai ter a tendência confirmada quando ele fizer o pivô acima desse topo aqui. Então ele teria que fazer mais ou menos isso aqui, tá? Aí nós temos boi gordo assim, num tempo gráfico longo, numa tendência real forte confirmada. Em tendência de alta ele precisa fazer toda essa movimentação. Por que eu digo isso? Porque tendo agora o boi gordo rompido a congestão para baixo, espera-se que ele venha buscar liquidez e buscar essa região que funciona agora como um imã. Mas ele está em tendência de alta, então é preciso muita atenção, porque se você observar o mercado e entendendo aquela questão que ele está em tendência de baixa, no gráfico semanal ele não tem nenhum suporte, tá? A não ser esta região dos R$197, o que seria muito ruim, né? Quais de vocês gostaria de ver e assim de uma maneira tão próxima os preços de novo abaixo de R$200? Então, o que a gente recomenda para vocês? Vamos esperar nessa semana o boi gordo mostrar o que veio, tá? Se ele já entrar a semana rompendo essa região, ele deve vir tocar pelo menos a média mais longa de preço, tá? Essa linha aqui é simplesmente a média dos preços calculados de uma maneira mais longa, né? O que o mercado teria como justo num período mais longo. Então funciona também como um imã, tá? Mas também como uma resistência. Então ficar atento aqui próximo dos R$244. Mas se boi gordo continuar essa queda, eu recomendo uma trava, tá? Para aqueles que já trabalham com a gente já vai iniciar a partir de segunda-feira, né? A gente vai conversar aqui, Carlos e eu, nesse final de semana, para na segunda-feira trazer algumas soluções para vocês, algumas das expectativas que a gente tem para o boi gordo e diante da necessidade de cada um, né? Qual que é o prazo de entrega que vocês vão ter para boi, aqueles que às vezes precisam fazer alguma reposição à baixa, pode ser algo atrativo, aqueles que têm caixa, trabalhar no mercado futuro. Então vamos conversar com cada um de vocês e montar algo mais personalizado. Mas o que eu poderia dizer, trazer para aqueles de uma maneira geral, né? Para o grupo todo de uma maneira geral, o boi gordo perdendo a mínima desta semana que se passou, tá? Então perdendo a região aqui dos R$224, ele deve acelerar até os 197, como demonstrei para vocês. Não há grandes suportes. A gente tem suporte no gráfico diário, tá? Aqui seria um suporte, mas não vai funcionar bem
ah, segurando os preços, tá? Um suporte de um tempo gráfico menor, deve haver uma reaçãozinha do boi sim, mas nada que eu creio que venha impedir ele de voltar àquela região dos R$ 197, se ele perder a mínima dessa semana que se passou, tá? Até porque esse POI aqui, esse ponto de suporte, região de compradores, tá? Traduzindo para vocês, aqui, que começaria nos 220 até os R$ 213, ele vai funcionar como um ponto de liquidez, um ponto de impulso para que ele venha buscar essa outra região aqui mais abaixo, que vai até os 208, tá? E aí, tão próximo desse ponto de compra do semanal, ele também deve funcionar como um hino para chegar lá nos R$ 197, entendem? Então, se o boi gordo continuar a tendência principal dele, que é a tendência de baixa, ele só deve parar lá no 197. Então, é algo bastante assustador, né? Uma queda tão acentuada. Eu já vinha mostrando para vocês em alguns sábados anteriores que o boi gordo, em relação aos contratos futuros dele, né? Aquela questão de curva longa e curva mais curta, os contratos mais curtos estavam mais valorizados que os contratos mais longos. Prova disso é que ele trocou novamente de contrato e agora nós temos o boi trabalhando em 228, sendo que o range de alguns contratos anteriores era de 144, depois baixou para 138 e agora a gente já está falando de R$ 128. Então o boi gordo ainda sofre uma grande pressão vendedora, tanto de maneira, vamos dizer, gráfica, né, numa tendência de queda de preço, quanto em relação aos seus contratos futuros, que ainda tem uma curva que a gente chama de curva invertida, que é uma curva que os contratos mais longos estão valendo menos que os contratos mais curtos. E isso também faz com que soja um pouco menos, o milho sofre mais, bem mais. Deixa eu então voltar aqui, eu quero ir para o milho então. Essa pressão de venda também, tá? Caindo o preço da arroba do gado. Nós temos aquilo que é utilizado também para alimentação desses animais, sofrendo pressão vendedora, e o milho perdeu esta congestão, que é obviamente menor do que a do boi, tá? Mas ficou ali 4, 5 semanas parado, tá? Uma lateralização numa região de suporte que já havia sido testada aqui atrás. Ele perdeu na semana passada, né? Na semana do sábado anterior ainda a gente já havia dito isso, e que essa semana nós já se posicionamos, tá, na ponta da venda, porque o boi gordo só vai encontrar agora uma região de suporte ali na região dos 49, já mudou o contrato também, então 49 até uns R$ 46 milho Campinas. Então ele ainda tem um longo caminho, né? Uma expectativa ainda de queda muito grande. Ele está em R$ 56 no contrato o contrato atual, né? O mais líquido dele. Então ele ainda tem pelo menos de R$ 8 a R$ 10 para cair. Por isso nos posicionamos. Existe bastante liquidez para ele buscar aqui também, né? Então o milho, que na semana passada perdeu o fundo, deu oportunidade essa semana da gente fazer uma boa venda, né? Temos produtores que estão com contrato futuro de milho vendido na bolsa, outros que realizou venda de put para proteger os seus preços, e a expectativa é que ele venha a cair e de uma maneira bastante acelerada, tá? Ele deve repetir o movimento anterior, essa pernada, não com tamanha intensidade, mas bem próximo disso, tá? Então, milho que aqui caiu dos 72 até os 62, deve cair esses 10 pila aqui para baixo também, tá? Isso aqui é o que no mercado a gente chama de perna 1. A perna 2, a queda foi tão acentuada que ele não conseguiu fazer um pullback no preço, ele fez no tempo também, como o boi, tá? E a perna 3, então o milho deve acelerar sua queda ali até os seus pelo menos R$ 52. Boi gordo,
Oh, agora já conversamos. A soja, eu trago aqui para vocês no semanal, inverte no tempo gráfico maior agora a sua pressão, né? Que ainda no tempo gráfico menor ainda é bastante lateralizado, mas agora testou a sua região aqui de suporte. Então, se ela fizer um pivô de baixo aqui, nós teremos por um longo preço soja numa tendência de baixa. Não acredito muito nesse cenário até que ele se confirme, tá? O gráfico ainda não demonstra isso, é só uma possibilidade que a gente traz, porque existe hoje um caminho que ela pode montar para realizar esse padrão, tá? Então, só trazendo talvez alguém que faça o acompanhamento, se ela vier fazer um pivô de baixo, que seria este desenho aqui, tá? A gente teria soja numa queda bastante acentuada por um longo preço, tá? Não acredito hoje nessa possibilidade, mas é uma probabilidade, né? A gente no mercado financeiro trabalha com probabilística, vocês como produtores rurais trabalham no mercado financeiro, querendo ou não, tá? Então hoje soja alcançou aquele suporte que a gente já vinha discutindo, né, com vocês, testou este fundo, tá? Este fundo aqui, que é o fundo lá do mês 5 de 2023, e apresentou uma reação muito interessante, muito bonita, né? Algo que eu gostaria mesmo que ela montasse, tá? Depois de 9 semanas caindo diretamente, tá? Eu excluo essa semana, que essa semana foi uma semana que seria a 10ª, mas apesar de que ainda está amarelo, ele está amarelo porque ele está contido dentro daquele candle vermelho, né? Os preços dele foram de um range muito pequeno, a semana trabalhou lateralizada, e fechou com 0,10 de alta, então desconsidero esse tipo de alta. Semana então, contando só os candles de baixa, foram 9 semanas seguidas de queda para a soja, e nessa semana, ao tocar a região do suporte, buscou a liquidez aqui daquele candle do mês de maio do ano de 2023 e apresentou-se os compradores, principalmente no pregão de ontem, tá? Principalmente no pregão de ontem, foi o primeiro candle que conseguiu romper a máxima depois ali do dia 20 do mês 2, tá? Depois foram só quedas, nenhum candle aqui conseguiu romper máxima nenhuma, e isso pode abrir precedente para que os próximos candles venham realizar a mesma coisa. Existem algumas máximas no mercado no Follow Me, né, que um candle procura ser semelhante ao outro. Então, o rompimento da região no contrato atual, tá? Contrato mais líquido de soja, a gente, deixa eu olhar aqui o preço exato, a gente teria, tendo o rompimento aqui da região dos 25,60, o mercado deve acelerar o seu pullback, tá? Ele monta aqui um padrão de reversão num tempo gráfico mais curto. Na verdade, ficaria melhor aqui nos 26,31, que aqui ele não perdeu o fundo, né? Aqui, se ele tivesse perdido o fundo, ele faria o padrão. A gente chama de change of character, né? Que é a mudança de caráter. Seria melhor aqui. Então, a gente vai ter uma confirmação um pouco mais alta ali nos 26,30. Vamos ver nessa semana como que vai abrir. Pode ser que ainda venha a retestar essa região de fundo aqui, tendo visto que ele não testou esse fundo. Então esse topo aqui é o topo mais importante, não esse daqui. Se ele vier a testar essa região mais abaixo aqui nos 24,82 e depois romper esse topo, que aí sim esse topo seria o topo mais importante, né, nos 25,60, aí a gente teria essa mudança de um caráter num tempo gráfico mais curto. E poderia esperar, e aí onde que a gente esperaria a soja? A gente poderia esperar a soja na região dos 27,50, 28, que inclusive no gráfico semanal seria a metade, né? O mercado ele tende a retornar
ao 50% da queda. Então a gente tem esse 50% da queda atual, né? Mensurando a queda dele dos 31,24 até os 24,80, ali nos 28 dólares, tá? Pode encontrar uma resistência próximo dali e chegar aos 27,50, que seria um respiro já bastante interessante para ou montar uma nova trava para aqueles que precisam, que têm oportunidade, né, espaço e caixa para segurar soja por mais tempo, ou para se fazer a venda do físico, aí, a depender do basis de cada um, né, do seu preço de praça ali, tá? Então, soja que começa a demonstrar pressão compradora e vamos de uma maneira mais diária, né, postando para vocês ali no grupo como ela está se comportando, o que a gente pode esperar, se ela talvez venha fazer um pullback no tempo, como o milho acabou fazendo, o boi gordo fez por um longo preço, e às vezes querer continuar a sua queda. Aparentemente não é isso que ela quer agora, já se apresenta aquilo que a gente gostaria, né? Porque estou aqui também não só demonstrando para vocês o mercado, mas procurando ajudá-los a se posicionar de maneira vantajosa, né? Então, hoje, de uma maneira mais simples, inclusive para aqueles que às vezes não montaram suas travas, esse repique de soja fosse algo mais interessante e é o que a gente espera, né? O que ela tem demonstrado nessa semana, tá? Houve aqui aquela questão que eu falei para vocês algumas semanas atrás também, que no final do movimento, quando o ativo ele se cansa, ele acelera esse movimento, né? Ele faz um candle de exaustão. Então, deixa eu até ver aqui, junto com vocês, se houve uma entrada de volume ou não. Isso é muito bom. Esses candles que são menores, tem grande volume vendedor. E este último candle, que foi o candle que jogou os preços ali na região de suporte de soja, ele já não tem volume, o que prenuncia, o que demonstra pra gente um candle de exaustão, um cansaço dos vendedores, onde eles querem chegar ao alvo dele. O alvo era o suporte. Então agora a gente espera que a mão seja invertida e que entrem os compradores, os touros, né? Eu até postei ali a imagem de miniatura só para contextualizar aqueles que por vezes não entendem algumas, vamos dizer, senhas do mercado, algumas linguagens do mercado. Os touros no mercado financeiro representam os compradores, né? A alta de preço, e os ursos a baixa. Então por isso a miniatura é um urso batendo num touro, né? Fazendo uma alusão também à questão do boi gordo que caiu nessa semana e o que a gente poderia esperar dele, tá bem? Por último, não, penúltimo, né? Eu quero demonstrar o trigo, aqueles que precisam. O dólar, que está extremamente lateralizado, tem procurado romper ali a região dos R$5, mas tem apanhado muito ali naquela região. Ele toca os R$5, volta para um pullback, procura tocar novamente a região. Então a gente tem encontrado uma resistência muito forte nos R$5 ali, pelo menos desde novembro do ano passado. Mas sigo ainda na expectativa. O dólar tem todos os fundamentos para chegar primeiramente aqui nos 5,9, 5,10 até uns 5,13. Aqui sim eu acredito que ele vem então para um pullback naquilo que era a resistência, volta para ser testado como suporte e buscar a região dos 5,25, 5,27, tá bem? Mas segue lateralizado aí e vamos monitorando ele de maneira diária para vocês. Por último, agora sim, por último, apresentar para vocês o trigo, tá? Trigo que na semana passada procurou romper a média mais curta de preços, mas tocou essa média e apresentou resistência. Não conseguiu perder a mínima desta semana passada na semana atual. Então fez um candle aqui que seria aquela questão, se estivesse no outro gráfico ele estaria amarelinho. É um candle que
Uma semana que trabalhou mais lateralizada, apesar de ser um candle vendedor, que procurou também romper a média de preço e não conseguiu. É uma semana mais lateralizada porque trabalha dentro do range, né, do espaço de preços da semana anterior. Perdendo essa região, ele deve repetir essa pernada. Tá? Essa pernada... Cadê o... Aqui. Essa pernada aqui, tá? Repetir e buscar o suporte mais aqui embaixo. Então a gente tem uma queda projetada para o trigo em relação ao preço de fechamento de ontem, de mais ou menos aqui 20%. A tendência do milho ainda é uma tendência de baixa. Nos contratos futuros já há reação no contrato futuro, assim, em relação àquela questão, né, de os contratos futuros valerem mais do que os contratos atuais. É uma curva em carry ainda de variação de preço não tão grande, mas há uma curva em carry. Então a gente espera que para um prazo mais longo o milho talvez toque aquela região de suporte ali e venha a se valorizar. Mas perdendo a mínima desta semana, né, da semana atual também, ele deixa já aqui espaço para essa queda de mais ou menos 20%, pode dar um pouquinho mais, né? Aqui a entrada é uma região de suporte para o trigo. O gráfico diário, nada de especial, o trigo ele tem trabalhado numa queda, mas uma queda bastante lateral, né? Ele a movimentação anterior dele foi tão volátil que agora os candles mais atuais, trabalhando num range menor, deixa o gráfico muito feio, né? Uma leitura muito mais difícil, muito lateralizada. Mas é porque ele esteve muito volátil algum tempo atrás, né? No ano passado, 2022 também foi bastante agitado para o trigo e agora ele trabalha de uma maneira mais calma, mas para te ter uma ideia, a próxima queda dele projetada é de 20%, não é um percentual pequeno, né? É só porque o gráfico ficou mais feio, né? Uma leitura mais complicada um pouco. Creio que seja isso, senhores. Se vocês têm dúvidas, deixem aí nos comentários. Se gostou do conteúdo, considere se inscrever, curtir, compartilhar. E assim, podem deixar dúvidas, tá? Eu vou responder na medida do possível. Todas eu vou responder, né? Só às vezes posso demorar um pouco mais, um pouco menos para observar e responder ali. E a gente procura sempre estar não só demonstrando o que está acontecendo, mas orientando sobre como proceder, tá? Diante dessas realidades, principalmente porque todos os 4 gráficos, né, que a gente demonstrou das commodities estão em tendência de baixa. É um cenário muito mais difícil para que vocês possam conseguir não só se proteger, mas procurar oferir o lucro daquela que é a produção de vocês, né? Então, o que eu gostaria de mostrar para vocês neste final de semana é isso, e o restante vocês me ajudem a ajudá-los. Um bom final de semana.